São aqueles minutinhos iniciais de contato com ele. Ele conectado. Conectado. Boa noite. Boa noite. Você está me ouvindo bem? Eu tô. Veja se vocês também estão. Deixa eu ver aqui se a gente consegue comentar esse áudio. E agora, você me ouve? Ouço bem. Áudio tudo ok. Perfeito. Eu só vou trocar de fone, Felipe, porque eu acho que esse fone não me permite te ouvir tão bem. Eu vou fazer uma troca aqui. Continuamos juntos. Você viu que o pessoal está chegando por aí, já está começando a aparecer, as pessoas já estão aparecendo, já estão percebendo aí que essa live vai ser muito legal. E como sabe, quem está aí é a fera do Felipe. Quem não conhece o Felipe, já fizemos uma muito legal na semana passada, né, Felipe? Pois é. E agora? Tá ótimo também. Beleza? Tranquilo? Vamos começar então? Melhor. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos oficialmente abrir a nossa live. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. É muito legal a gente conversar com vocês, discutirmos esses assuntos que são tão importantes e que geram tanta curiosidade e que também são muito necessários para compreendermos a sociedade em que vivemos, para sabermos com quem estamos vivendo. Vou começar a nossa live com uma história. Na noite de 4 de novembro de 2013, numa casa tem 4 pessoas. O marido, a mulher e 2 crianças. Eles vão dormir. No dia seguinte, pela manhã, a família percebe que uma criança desapareceu. Ela não está na casa, ela sumiu. E aí as pessoas começam a se mobilizar, os vizinhos, moradores, policiais, todo mundo sai em busca dessa criança que sumiu misteriosamente. Apertado pela polícia, o padrasto diz que alguém, naquela madrugada, provavelmente entrou na casa e roubou essa criança, sequestrou essa criança. A polícia, então, passa a desconfiar dessa história e o padrasto vira o principal suspeito pelo desaparecimento dessa criança. Este é o caso Joaquim. Trata-se de um menino de 3 anos na época, diabético, e, segundo a polícia, foi morto pelo padrasto com uma superdosagem de insulina. Ele deve ser levado a julgamento, é o Guilherme Longo, nos próximos meses. Então, essa é uma das histórias que eu, como jornalista, cobri e que me deixaram, na época, muito perturbado pela crueldade, por tudo aquilo que representou, em termos da mais baixa maldade humana, né? Pela falta de humanidade, por tudo aquilo que é repugnante em relação ao ser humano. Então, nós vamos começar a discutir quem são essas mentes, como esses psicopatas agem. Guilherme Longo é um psicopata? Há quem diga que sim. Especialistas da área atestam que ele tem uma psicopatia. Então, para começar, doutor Felipe Gomes, que é psicólogo, é um especialista nessa área, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, explicasse para a gente o que é um psicopata e qual a diferença entre um sociopata e um psicopata, se é que existe, de fato, essa diferença sob o olhar da ciência. Muito bom, João. Primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham e eu também agradeço a oportunidade de estar aqui com você nessa segunda ocasião para essa live também e que já tivemos aí, inclusive, outras oportunidades durante a sua trajetória como jornalista, inclusive desse trabalho que eu gosto de lembrar também seu, muito importante também com essas informações, dessa entrevista que você também teve a oportunidade de realizar. Então, eu acredito que esse espaço é muito importante mesmo para a sociedade, para a divulgação dessas informações, né? Então, espero que agradeço muito o convite e me sinto praticamente em casa aqui sendo entrevistado por você nessa ocasião, que eu sei que estaremos aí em boas mãos novamente para essa entrevista, né? Então você trouxe um tema aqui que é muito impactante, né? E um caso também que, como você teve a oportunidade de entrevistar e pesquisar um pouco mais a fundo esse caso, né, também causa esse impacto na opinião pública, né? E não só esse caso,
como muitos outros casos que também abalaram o Brasil e também são matérias aí da nossa realidade, do nosso jornalismo. Então fica essa dúvida também que você colocou, né? Como compreender também tais atitudes, tais crimes e de tamanha crueldade. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa destacar desse tipo de crime especificamente é em relação a essa crueldade, né? Então existe também dentro desse diagnóstico, aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, existe também um nível, né, de gravidade que também nós podemos identificar. E com certeza, né, o que eu quero destacar é que esse tipo também de delito e de crime dessa natureza, o que a gente pode ver também são características da personalidade dos indivíduos. E o que chama atenção é justamente o grau de crueldade que está presente também dentro desse tipo de atrocidade, né? Dentro desse tipo de crime, aonde aquele que era para exercer a função de cuidado, né? Um pai em relação ao seu filho. Então, diversos casos que nós vemos aí também que são presentes na realidade, né, brasileira, no jornalismo investigativo. Então, o que se destaca é essa crueldade, esse grau de violência. E aí, o que a gente pode ver é que esse crime, ou cada crime, o ato criminoso, também é como se fosse uma fotografia daquele fato, ou seja, ele vai deixar também uma impressão digital, um vestígio, uma evidência da pessoa que o praticou. Então, o que eu estou querendo dizer é que também por trás de um crime, quando ele acontece, nós conseguimos também identificar algumas características, e isso nós chamamos de evidências psicológicas. Então, ela nos revela alguma evidência psicológica da característica de personalidade, né, daquela pessoa. Então, o crime ele é como uma fotografia, é como se ela deixasse, sem a intenção de deixar, né, ela vai deixar também uma impressão digital de aspectos da personalidade. E aí, o que a gente pode ver? Geralmente, uma personalidade em que justamente essa frieza, essa crueldade, né, aonde pode até ter uma explicação e uma motivação pessoal, né, justamente para algo que o atrapalha, algo em que ele acredita que pode levar a uma vantagem. Então, que ele revela ali naquele momento do crime, então, características da sua personalidade, como, por exemplo, de maldade, de agressividade, de violência, enfim, por aí vai. Como jornalista, por várias vezes, cobrindo essa área da violência, eu fui sempre muito assediado por pessoas querendo saber sobre o que é um psicopata, como se comporta. E as pessoas sempre acham, será que eu não estou casada com um psicopata? Será que eu não estou namorando um psicopata? À luz da ciência, existem alguns traços que são, em princípio, reveladores desse transtorno de personalidade, né? Então, eu relacionei aqui quatro. Um desrespeito pelas leis, pelos costumes, um desrespeito pelo direito dos outros, uma falta de culpa, né? E uma tendência para comportamento violento. Em se tratando do Guilherme Longo, que é apontado como o assassino do menino Joaquim, ele tem na sua vida um histórico relacionado à violência, tem também um histórico relacionado ao seu comportamento quando criança, de matar bichos, de matar animais. E eu realizei várias entrevistas com ele. Eu me lembro de uma que nós fizemos para o Fantástico, em que ficamos cara a cara, e eu notei, doutor Felipe, um comportamento muito frio. Não sou um técnico da psicologia para chegar a uma conclusão e entrar num julgamento como esse, mas eu percebi uma pessoa com um controle muito anormal para quem estava sob pressão, acusado de matar uma criança. Então eu pergunto para o senhor, muitas vezes esse comportamento frio, esse comportamento distante, com falta de empatia para com o outro, podem ser sinais
de uma pessoa que tem um grau de psicopatia, alguma situação parecida com essa? Isso mesmo, essas características, elas vão revelar alguns indícios, alguns traços da personalidade que vão demonstrar essa deformidade, né? Porque a psicopatia, então, ela pode ser compreendido, né, como um transtorno mental da personalidade. Então, diferente de uma doença mental que aliena a pessoa do contato com a realidade, no caso da psicopatia, não. Ele tem a plena consciência e está psicologicamente bem orientado, porém ele está também numa zona intermediária. Ele também possui anormalidades dentro da personalidade dele, com esses pensamentos, esses desejos que podem sofrer alguma deformidade. Então, no caso do transtorno da psicopatia, essa deformidade, ela é no caráter, na personalidade. Então, esses elementos da personalidade vão revelar indícios, aspectos, evidências, como você bem colocou. Geralmente, nesses indivíduos, nós não vemos presentes emoções superiores, como, por exemplo, emoções de piedade, um sentimento de compaixão. Sim. Então, seriam emoções esperadas num desenvolvimento, no amadurecimento pessoal que chega até o final. Por isso que muitas vezes nós usamos até o termo, né, um desenvolvimento mental incompleto. Então, essa capacidade de sentir esses sentimentos, ele é deformado. Então, o que nós encontramos é uma deformidade na capacidade de empatia. Tem uma pergunta aqui que chegou. De onde vem tudo isso? É genético, desenvolvido? A pessoa já nasce psicopata? Então, olha só, existem algumas dificuldades quando a gente vai dar o diagnóstico, e eu ia comentar isso aqui também com você, porque existem também alguns outros transtornos de personalidade que apresentam características similares à psicopatia. Então, quando nós vamos falar de um diagnóstico, duas coisas vão ser feitas nesse diagnóstico, vão ser observados. Primeiro, se trata de uma estrutura da personalidade psicopática, e aí eu tenho algo mais estrutural dentro da personalidade. E aí, utilizando uma terminologia clássica dentro da psiquiatria, eu consigo entender 3 tipos de estruturas da personalidade. Então, eu teria uma estrutura mais próxima aí da normalidade, uma estrutura da personalidade mais próxima do rompimento com a realidade, que seria aquilo que é compreendido como a loucura, e uma terceira estrutura que é justamente essa que se encontra numa zona fronteiriça. Essa é a melhor definição. Ela não está nem na normalidade e nem também totalmente rompida com a realidade. Né? Por quê? Porque os pensamentos, esses desejos deformados, esses sentimentos muitas vezes deformados, eles não fazem parte da normalidade. Né? Então, essas atitudes. Então, ela está nessa zona fronteiriça. Esse é um aspecto que vai acontecer. Então, se for em termos, só para eu completar essa explicação, se for em termos de uma estrutura, para responder a pergunta aqui do nosso ouvinte, essa estrutura de personalidade é um aspecto, como o nome já diz, mais estrutural. Então, isso vai determinar o comportamento daquela pessoa. E de onde vem a estrutura? São fatores biopsicossociais. Então, ele precisa ter um componente que guarda dentro da história de vida, dentro de aspectos genéticos e dentro de fatores psicológicos. Então, esses aspectos biopsicossociais, e dentro de um diagnóstico, nós conseguimos também analisar todo esse histórico de vida do indivíduo, né? Por exemplo, como ele forma a capacidade de empatia
desde o início da vida dele. Uma coisa muito interessante de dizer aqui é que nós sabemos que a capacidade de empatia muito tem relação também com os modelos que nós recebemos das figuras parentais, de como os pais se tratam entre si, né, da relação dos pais. Então, quando você analisa o histórico de vida também para fazer um diagnóstico desse, por isso que esse diagnóstico ele só pode ser feito por um profissional de saúde mental, que ele vai levar em conta também todos esses aspectos para poder compreender. E se for em termos de estrutura, então a pessoa porta uma estrutura, né, dentro da psicopatia, que são essas características. E aí, só para completar, me desculpa. E se for a questão, porque também pode acontecer, que é algo que nós precisamos analisar, da pessoa não apresentar uma estrutura, mas ela apresenta traços dentro da personalidade também relativos a essas características. Geralmente, insensibilidade, uma característica marcante da psicopatia é a falta de arrependimento, essa incapacidade por se colocar no lugar do outro e se arrepender, né, de sentimentos de piedade, de compaixão. Então, essas distinções são importantes. Doutor, eu já ouvi ao longo da vida muitas declarações de pessoas comentando que seus pares, seus namorados, seus maridos têm um ego elevado, uma mentira patológica, mentem demais, inventam histórias, são impulsivos e têm uma necessidade da vida agitada, uma necessidade de adrenalina. Tudo isso combinado leva a uma conjugação, a capacidade de seduzir, né, porque normalmente os psicopatas são bons sedutores e são manipuladores. Aí, dentro desse enfoque, tem uma pergunta para o senhor. É do Mendes. Qual a inter-relação, além do transtorno de personalidade, que há na pessoa que sofre de psicopatia, sociopatia ou narcisismo? Então, muito bom. Eu ia justamente comentar. Existe essa relação também, veja, existem outros transtornos de personalidade que apresentam também características parecidas com a psicopatia. Então, muitas vezes, características ou o transtorno de personalidade narcísico vai apresentar uma personalidade mais egocentrada, né? Então, alguém que tem um interesse e as suas ações vão se preocupar mais em obter vantagem, em ter benefícios próprios. Essa é a característica da personalidade narcisista. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em fazer um diagnóstico diferencial. Porque uma outra questão que nós vamos fazer nesse diagnóstico é diferenciar. É uma personalidade narcisista ou é uma personalidade que tem aspectos de psicopatia? Agora, veja, pode estar presente dentro do quadro da personalidade esses dois aspectos. Ela pode ter uma estrutura, um transtorno narcísico e também uma característica psicopática. Então, isso faz com que ela aumente ainda o nível de periculosidade, por exemplo, dela. A pergunta é do Carlos. Felipe, uma dúvida que tenho é, tem cura? Tem como fazer a pessoa ter sentimentos? Olha, o que a gente precisa entender é que esse é um transtorno que acomete a personalidade. Então, esse transtorno, ele não tem cura, até onde a gente encontra na literatura e até hoje, porém ele tem as formas de tratamento. E as formas de tratamento também são tratamentos específicos. Existem terapias específicas para esse tipo de personalidade. E de uma certa forma, é errado dizer que eles não têm sentimento, né? Porque, veja bem, inclusive, ele tem sentimentos, porém é um sentimento voltado para ele mesmo. Muitas vezes ele pode sentir satisfação. O prazer dele é o que importa, né? Um prazer dele é o que importa, se ele é mais egoísta, ou ele pode até usar do sentimento da outra pessoa para manipular aquela pessoa. Então, ele tem compreensão do sentimento. O que ele vai apresentar é uma deformidade na forma de sentir. Muitas vezes são desejos deformados. Por exemplo,
Não é comum passar, na maioria da cabeça das pessoas, desejos de matar uma pessoa, por exemplo. Desejo de torturar uma pessoa. É isso que eu quero lhe perguntar. Na medida em que nós estamos falando e relacionando os psicopatas ou as suas características, eu imagino que muitas pessoas em casa, mulheres, por exemplo, estão olhando assim para o marido. O que é isso? Ela começa a ficar desconfiada. Esse cara vai me matar. Mas é bom a gente colocar que nem todo psicopata é assassino, na primeira questão. Segunda questão, nem todo mentiroso é psicopata, nem todo cara de pau é psicopata. É preciso ter uma forma mais enquadrada para se chegar a uma constatação nesse sentido, evidentemente, né? Isso mesmo. Nós não poderíamos fazer uma análise leiga dessa maneira apenas por um modo como a pessoa age. Porém, é importante também essas identificações, porque nós sabemos que existem aspectos na personalidade que podem aumentar o grau de periculosidade de uma pessoa. E é a isso que nós devemos ficar atentos. Então, por exemplo, existe algo na personalidade que nós chamamos de uma tríade maligna, por exemplo. Então, quando há a junção de características psicopáticas, com características narcisistas, com características sádicas da personalidade. Então, veja, forma uma tríade dentro da personalidade que aumenta o nível de periculosidade, né? Por quê? Porque ele vai apresentar essas características. Primeiro, características de frieza, de não ter sentimentos de remorso. E, como eu falei para vocês, isso tem um certo grau. Muitas vezes a pessoa pode ter um transtorno da personalidade que podem ter em níveis leves. E dentro desse nível leve é o que a gente chama, por exemplo, de uma psicopatia leve, ou de uma psicopatia ali num nível social. Então, ela consegue também ali se relacionar, ter problemas nesses relacionamentos, mas não necessariamente comete um delito. Então, como você bem colocou, nem todo psicopata comete um delito. E essas pessoas, só para responder o nosso ouvinte que eu acho que ficou faltando, elas também podem receber ajudas frente aos problemas que elas desenvolvem, tá? Agora, também interessa muito para a justiça quando o delito é cometido por pessoas que também apresentam essas características de frieza, de manipulação, né, de levar vantagem. Então, a gente pode até falar um pouquinho mais da questão da manipulação. Bom, então é um detalhe. Hoje, no mundo, existem 70 milhões de psicopatas, porque calcula-se que eles ocupem entre 1% e 3% desse universo da população. E no Brasil nós teríamos cerca de 220 mil psicopatas. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: há uma relação de psicopatia predominante mais nos homens do que nas mulheres? Porque eu conheço o caso de uma enfermeira, ela levava as pessoas a adoecerem, então ela aplicava os medicamentos de uma forma incorreta, então ela criava uma situação para que aquela pessoa que estava sob os cuidados dela adoecesse, para depois ela, então, vir e fazer um tratamento. Então ela recuperava aquela pessoa, ela dava vida para aquela pessoa. Psicopata. Então, a psicopatia pode atingir tanto homens quanto mulheres, ou ela é mais predominante entre os homens, porque é assim que a sociedade vê o problema. Uhum. Existe sim essa porcentagem que você colocou, e embora é uma porcentagem pequena em termos estatísticos, ainda assim nós podemos observar que é um grande número da população. Então é um problema muito sério para a nossa sociedade, inclusive de como poder lidar com essa característica. E existe sim também diferenças ali, uma predominância maior no sexo masculino. Mas isso não significa que esse transtorno não acomete o sexo feminino. A pergunta do Chico Ferreira: a Natália Ponte compactuava com a psicopatia do Guilherme Longo? Olha, geralmente,
quando nós verificamos esse tipo de delito, e no caso ali específico, se existe sim uma relação dentro da dinâmica do casal, que também é analisado, que também precisa ser analisado dentro do trabalho pericial, para identificar como essa dinâmica ela acontecia. E muitas vezes nós verificamos um fenômeno que se estende à dinâmica do casal, né? Tanto num sentido de assumir uma postura de cúmplice em relação ao delito, como uma postura também de ter uma certa participação dentro da dinâmica ali que estava acontecendo entre eles. Então, na minha opinião pessoal, sim. Eu me recordo das reportagens que fiz, e ela sempre tentava acobertar o Guilherme, embora a polícia tenha descoberto, no decorrer das investigações, que ela foi vítima de violência por parte dele. E me lembro muito de um depoimento que ela deu para a polícia, uma briga que teve com o Guilherme Longo, em que ele disse para ela o seguinte: bravo, explosivo, com raiva. Qualquer dia eu pego essa criança, que era o filho dele, com ela, e vou arrebentar a cabeça dele contra a parede. Então, ela já sabia, de antemão, já convivia com o sujeito violento, já sabia que ele, por aquele comportamento, poderia desencadear uma situação desse tipo. Então, o senhor não acha que, muitas vezes, embora faltem ferramentas técnicas na psicologia para se chegar a uma conclusão se a mulher está dormindo com um psicopata, alguns detalhes de violência já não são suficientes para disparar um sinal de alerta? São suficientes. E deveriam ser suficientes, inclusive. Não sabe a real participação dela na trama, né? Mas talvez você está também colocando... veja, eu me lembro de diversos outros casos em que também a vítima, mulher, dentro de uma situação, não foi capaz de perceber, ou mesmo percebendo os indícios de que aquele companheiro, por exemplo, poderia ser agressivo, porque, veja, essa fala dele é uma fala muito significativa. E o que a gente pode extrair dessa fala é como existe a manifestação consciente do desejo de matar. Veja, a pessoa está revelando ali como uma fotografia, como eu falei para vocês, é uma manifestação que ele consciente do desejo de matar. Então, muitas vezes, pessoas que se encontram aprisionados dentro de um relacionamento, ou mesmo não conseguem identificar essas evidências de que correm um risco. Por exemplo, se vocês lembrarem o caso daquela advogada, a Mércia Nakashima, e veja que foi executada, né, pelo relacionamento que ela tinha com um ex-policial, acredito, não lembro agora direito a informação dele, mas que ele era uma pessoa violenta e ela, o Bispo era o nome dele. Não era uma pessoa leiga, mas veja, às vezes até mesmo para quem tem a informação, por estar envolvido numa situação emocional, acaba não sendo capaz de perceber essas evidências. Então, como você colocou, ou seja, se ela tivesse tomado outros cuidados, ela poderia ter evitado, não que ela não evitou, né? Mas ela poderia ter se precavido de um fim tão trágico. E esse alerta, ele serve para todas as outras mulheres, ou seja, elas podem perceber indícios de que estão correndo risco de vida e elas devem, inclusive, nessas situações, buscar uma forma de se proteger desses indícios, para que tenha um desfecho diferente dessa história. Eu vou aproveitar, doutor, e vou liberá-lo aí para tomar uma água e anunciar para quem nos acompanha que na semana que vem nós começamos uma série de lives aqui pelo Portal Borda internacionais. Nós vamos mostrar como brasileiros estão vivendo em diferentes países. Na Nova Zelândia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Portugal e na Austrália. Então nós vamos registrar para vocês, ao vivo, nessas lives, como está sendo a vida dessas pessoas, o que elas estão enfrentando, já receberam a vacina, não receberam, estão trabalhando. Eu acho que é interessante para nós brasileiros acompanharmos esse material que começa a ser exposto a partir da semana que vem. Então, voltando ao nosso assunto, eu gostaria de comentar com o senhor o seguinte:
Eu estive na penitenciária de Tremembé e fiz uma entrevista com o Guilherme Longo a respeito de tudo que aconteceu, enfim, em relação a este caso. Depois dessa entrevista, o senhor assistiu para traçar um perfil daquele comportamento do Guilherme Longo. A questão era se ele mentia, se ele não mentia, como ele reagia diante das questões que eram levantadas. Era, de fato, um comportamento de um psicopata? Eu gostaria que o senhor trouxesse à tona, para quem está nos acompanhando agora, um pouco das suas conclusões a respeito daquele sujeito frio e calculista que falava olhando para a câmera. Então, o que chama a atenção são essas características, né? Veja bem, a todo momento não se verifica nenhum sentimento em profundidade. Então, a gente verifica uma frieza muito grande ali, uma ausência de emoção, ou seja, uma pobreza afetiva, né? Então, não manifesta sentimentos em profundidade, um choro dissimulado, né? Ali ele estava exercendo um autocontrole muito grande das expressões faciais. Então, você vê que ele... Contido. Exato, conscientemente ele está ali exercendo um controle da situação, né? E também o que chama atenção, veja, e que essa é uma pergunta clássica, se ele está arrependido, né? Em nenhum momento ele também, na entrevista, ele coloca sobre o que aconteceu com a criança, né? Quer dizer, veja, a criança morreu, né? Então, ele não se preocupa, ele não traz esse componente emocional de alguém que se preocupa para o desfecho que a criança teve, para um fim trágico, né? Alguém que se coloca nesse lugar, que faz uma identificação. Então, era uma criança totalmente desprotegida que acabou tendo um fim trágico. Então, em nenhum momento ele demonstra um tipo de emoção sobre a criança. Isso fica muito evidente na entrevista. A preocupação dele é em colocar como ele não é culpado, em falar sobre o problema que ele vem enfrentando. Então você vê que, de novo, é um sentimento autocentrado. Ele não fala da criança, da sorte da vítima, do que houve com a vítima, mas ele fala do problema que está acontecendo com ele, na vida dele, ele está sendo preso. Bom, nós temos uma pergunta aqui da Edilene. Todo o pedófilo é psicopata, porém nem todo psicopata é pedófilo? Isso procede? Olha, quando a gente vai analisar um crime dessa natureza, um crime sexual, porque a pedofilia ela vai entrar nesse nível de crime sexual, o perito ele é o profissional que vai fazer essa avaliação para o juiz, para ele poder também explicar qual é o grau, né, daquela patologia e daquela deformidade na ação do comportamento daquela pessoa. Então ele vai poder também explicar se, conforme aquela deformidade que ele tem daquele grau, ela se torna ou não uma pessoa perigosa para o convívio em sociedade. E no caso desse tipo de delito ligado a transtornos da sexualidade, o que a gente vê é sim uma estrutura de personalidade com essas características de psicopatia e associado essa gravidade de outros transtornos da sexualidade associados, como a pedofilia. Tem mais uma aqui. É da psicóloga Simone. Doutor Felipe, é referência para o meu estudo. Agradeço o compartilhamento de conhecimentos fenomenais gratuitos. Na verdade, é uma colocação, uma exposição. Acho que o senhor a conhece, é a Simone? Sim, a Simone é nossa colega. Obrigado, Simone. Nossa colega de trabalho, também psicóloga, trabalha nessa área forense, foi minha orientanda há um tempo atrás, um trabalho que ela realizou, um ótimo trabalho sobre alienação parental, participa sempre aqui do nosso conteúdo, também realizou o curso de perícias recentemente, então a Simone é uma colega nossa da área também, né, que está aí presenciando. Eu que agradeço aqui as considerações.
Sr. Felipe, existem na internet muitos testes para identificar o psicopata. Esses testes, primeiro, são válidos, são testes reais ou são simplesmente uma enganação? Emendando na pergunta, quem tem dúvida em relação ao companheiro, quem tem dúvida em relação a si próprio, é bom fazer um teste? Olha, esses testes, foi bom você até tocar no assunto, né? Como eu falei para vocês, não são um engodo, porque o profissional responsável para dar esse tipo de diagnóstico é o profissional que está capacitado dentro da área de saúde mental. Então, portanto, esse diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico. Então, ele é feito clinicamente dentro de uma avaliação psicológica por esse profissional. Então, ele vai usar um conjunto de instrumentos para fazer essa avaliação. E até mesmo, como eu mostrei para vocês, muitas vezes até entre os profissionais de saúde existem dificuldades de se estabelecer aquilo que a gente chama de diagnóstico diferencial. Ou seja, como eu sei dizer se eu estou diante de um transtorno de personalidade narcisista ou se eu estou diante de uma estrutura de uma psicopatia? Então veja que muitas vezes até o próprio profissional de saúde mental pode ter dificuldade. Então esse diagnóstico ele é complexo e ele só pode ser feito por um profissional dessa área. Por isso que a recomendação é que a pessoa procure um profissional. Agora, se a pessoa identifica algumas características como essas que a gente falou aqui, basicamente esse tipo de característica, né? Uma deformidade, né, nas emoções, na maneira de sentir, né, apresentando uma insensibilidade, uma ausência de remorso, de sentir culpa. Se a pessoa apresenta um componente dentro da personalidade que é o sadismo, ou seja, se ela também, além da insensibilidade, tem prazer em infringir dor a terceiros. Então, são indícios que essa pessoa pode ser uma pessoa perigosa. Mas se ela apresenta esses outros indícios, podem ser indícios de alguém que tem também transtornos da personalidade, que vai ter problemas de relacionamento nos seus relacionamentos em geral. Porque vai... Pessoas que têm dificuldade no relacionamento têm um certo grau de psicopatia? Ou de psicopatia ou de algum transtorno de personalidade, alguma incapacidade ali de estabelecer relações sociais. Então, muitas vezes o psicopata, como você também colocou, ele tendo características de manipulação, o que ocorre é que ele muitas vezes pode se apresentar sedutor, porém é um tipo de sedução do qual ele visa interesses próprios. Então é assim, sabe aquela pessoa que é manipuladora, que ela não está preocupada genuinamente em fazer alguma coisa para alguém. Ela está sempre fazendo alguma coisa para alguém com uma intenção secundária. Então ela faz alguma coisa com um objetivo por trás. Então essa pessoa está manipulando. Uma outra pergunta. Uma pessoa irresponsável com as obrigações e com as finanças, que não tem amigos, a não ser que precisem deles, pode ser considerada um sociopata? Então, para ser considerado, nós vamos precisar passar dentro de um crivo diagnóstico. E dentro dos manuais de saúde mental, por exemplo, esse crivo diagnóstico ele vai apresentar algumas características que precisam estar presentes, como algumas que você citou, mas ela precisa estar presente um conjunto delas. E o conjunto, a irresponsabilidade sobre si mesmo e sobre os terceiros é uma característica. Outra característica é a incapacidade de sentir remorso, também como uma característica predominante. Outra característica é a insensibilidade e o prejuízo na capacidade da empatia, né? E tem algumas outras características que se seguem. A pergunta é da Gláucia. O termo sociopata não é mais utilizado, né, Felipe? Ou sociopatia?
Então, na verdade, é assim, eu vou dar uma explicação bem rápida para esclarecer esses pontos. Depende. Tem autores que tratam esse tema como sinônimos, né? Então, muitos autores na literatura vão tratar a psicopatia e a sociopatia como sinônimos. E, de fato, elas são. Eu mesmo utilizo dessa linha. Para mim, eu utilizo os dois termos como sinônimos. Mas alguns outros autores fazem uma pequena distinção. A pequena distinção que eles vão fazer é como se fosse uma a forma mais grave do que a outra. Como se a psicopatia fosse uma forma mais grave. E a sociopatia estaria ligado a um transtorno do qual o indivíduo vai apresentar os seus problemas mais voltados a questões da sociedade e o convívio social, enquanto que o psicopatia estaria apresentando mais transtornos do caráter e da personalidade. Essa pergunta é legal. Se houvesse um psicólogo em cada escola, poderia identificar precocemente e evitar muitos problemas na sociedade? Poderia. E essa é uma pergunta muito boa, porque não só na escola, né? O investimento em saúde mental deveria ser uma política pública para acontecer em todos esses locais no início da vida. Porque essas evidências, né, esse olhar do psicólogo que vai poder, então, perceber essas evidências e, às vezes, ali também dar a orientação correta sobre o que fazer. Então, esse investimento, outra coisa, nós sabemos que o investimento em fases da vida inicial também vão contribuir para a formação de uma personalidade que não desenvolva um transtorno antissocial. Então, é crucial esse tipo de atenção. Olha só. Outra pergunta. Desculpa, chegou uma pergunta aqui, eu achei super curioso, não sei se você ia perguntar. Alguém perguntou, existe ex-psicopata? Isso, eu ia te perguntar isso, manda ver. E essa é uma pergunta que, inclusive, eu falo muito em alguns cursos que eu ministrava dentro dessa disciplina, porque comecei a ver um pouco com a internet, muitas vezes o sujeito até se apresentando assim. Meu nome é fulano, eu sou ex-psicopata, né? Aconteceu isso, hoje eu não sou mais psicopata. Então, dentro da nossa área, não existe ex-psicopata, porque a estrutura de personalidade, ela não se modifica. Eu não tenho como modificar a minha estrutura de personalidade, eu posso atenuar os sintomas. E, diga-se de passagem, dizer que é ex-psicopata é algo típico de um psicopata que está querendo te manipular. Sedutor, manipulador. E te enganar. Porque uma pessoa que usa desse argumento é porque quer impressionar, quer mostrar para alguém que ele teve uma capacidade de superação, que ele conseguiu reverter a vida dele, e aí vai a manipulação. Porque o psicopata também, ele não necessariamente é agressivo, ele pode fazer o tipo bonzinho, né? Aquele fofinho, ele não pode ser? Aí, normalmente, as moças falam, estou namorando um rapaz muito fofo, ele é diferente de todos os que eu conheci, atencioso, carinhoso, companheiro. Não que todos que se enquadrem sejam psicopatas, mas às vezes dá para desconfiar, não dá, doutor? Exatamente. Justamente, se ele tiver essa intenção de manipulação, ele vai usar dessas características que é o que a gente chama de sedução narcísica, né? Ou seja, como eu disse, o manipulador, ele tem segundas intenções. Então, quando ele vai fazer uma coisa para alguma pessoa, não é uma coisa genuína. Ele não está pensando no bem-estar daquela pessoa. Ele não está pensando que vai fazer algo para aquilo propiciar uma sensação de bem-estar. Ele pensa assim, eu vou fazer isso porque eu tenho um objetivo secundário, eu vou ter um ganho, eu vou conquistar a confiança daquela pessoa. E aí depois eu posso mostrar as minhas reais intenções. Então, é dessa forma que o manipulador vai agir. E outra coisa, o manipulador, ele também sabe que ele pode usar dos sentimentos que a vítima tem, de que, geralmente, as vítimas, como são pessoas ditas normais, não tem esse quadro de psicopatia, ela tem valores dentro dela que o manipulador sabe que ela vai ser uma pessoa fácil de ser manipulada.
Então, por exemplo, o manipulador sabe que a pessoa não vai imaginar que ele tem más intenções porque ela tem valores bons. Então, ele se aproxima e usa dessa ingenuidade da vítima, que não sabe que está sendo manipulada, mas por trás ele tem uma segunda intenção. Outra pergunta. Com a pandemia, teremos aumento dos transtornos mentais devido ao confinamento? Certamente sim. Esse já é um fenômeno que nós vivemos. E é muito boa essa pergunta, porque ela faz a seguinte reflexão. A gente viu um aumento da violência, inclusive, desse tipo de fenômeno, né, dos tipos de transtornos mentais. E, primeiramente, nós compreendemos a violência também como um fenômeno que ele nasce dentro do indivíduo. Então, quando o indivíduo ele começa a experimentar muitas frustrações dentro dele, ele vai também ampliando aquelas sensações de frustrações e aquilo amplifica transtornos que ele já pode ter, ocasiona outros transtornos mentais, vai ocasionando irritabilidade, agressividade, né? O nível de frustração ele vai aumentando. É importante dizer também que uma pessoa que comete um crime, né, não é só uma estrutura de personalidade. Qualquer pessoa poderia cometer um crime, um acontecimento, né? Não é exclusivo a um tipo de personalidade. Mas, via de regra, uma pessoa, quando ela tem os freios, ou seja, ela consegue também conter os impulsos, conter as frustrações, não ter uma fragilidade, ter uma resistência às frustrações, ela consegue superar, né, esse tipo de problema. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu queria dizer assim, em última instância, mesmo essas pessoas que se apresentam muito agressivas, ou muito manipuladoras, ou muito poderosas, em última instância, psiquicamente, elas são também pessoas frágeis. Elas são pessoas que apresentam uma fragilidade em sentir frustrações. Elas são sensíveis a frustrações. Por isso que muitas vezes essas pessoas se tornam agressivas quando acontece alguma frustração, porque elas não suportam muito bem a frustração. Uma pergunta para responder em um minuto, doutor. Se as pessoas têm dúvidas em relação se são psicopatas ou se convivem com psicopatas, o melhor é procurar um especialista? O melhor seria procurar essa avaliação, procurar um especialista, procurar uma orientação. Até mesmo porque hoje a gente vê também um sensacionalismo em relação ao tema. E muitas vezes isso também pode ser prejudicial, pode fazer a pessoa não conseguir identificar, confundir uma identificação, né, e já julgar, né, já diagnosticar de uma forma errada, equivocada. Isso também pode trazer prejuízo. Por isso que se a pessoa tem dúvida, ela pode buscar uma orientação. E muitas vezes é importante também que as pessoas que convivem com alguém que tem esse transtorno também recebam orientação de como lidar com essa pessoa. Isso é um outro fator muito importante, porque muitas vezes aquela pessoa é alguém do meu convívio, é alguém da minha família. Então eu preciso também entender como aquilo me impacta para eu poder também me relacionar com aquela pessoa. Doutor Felipe, então chegamos ao final. Foi rápido, sinal de que a live foi muito boa, cheia de conteúdo. Eu tenho 30 segundos ou 32 segundos para encerrar e a gente terminar aqui a nossa live. Tá bom. Você quer encerrar comigo? Isso, aí você me deixa só um saldinho aí para eu dar um recado para o pessoal e a gente carimba aquela. Bom, eu agradeço, né, novamente a participação, achei excelente estar aqui. Eu sempre, quando estou na sua presença, convidado na entrevista, me sinto em casa, mas eu também achei muito importante poder trazer essas informações, né? E a mensagem que eu queria deixar aqui nesses 15 segundos que me restam aqui, como do que a gente falou em relação a essas questões da identificação da personalidade, eu queria ressaltar a importância disso,
no seguinte sentido: é muito importante saber identificar certas evidências para a gente também justamente poder se proteger também dentro das relações, ou seja, identificar com quem você está se relacionando. E na vida adulta, né, essas consequências das nossas escolhas recaem somente em nós mesmos. Então, também a obrigação, de uma certa forma, de nós zelarmos pela nossa segurança, pela nossa proteção, pela nossa vida, de uma certa forma, cabe a nós mesmos. Muito obrigado. Bom, gostaria de lembrá-los que na semana que vem o Portal Borda inicia uma série de rodadas de lives internacionais. Nós vamos conversar com brasileiros que estão morando na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Portugal e na Austrália. Como eles vivem? Qual é a situação hoje em plena pandemia? A questão do emprego, da economia, a vacinação. Então, acho que é legal a gente assistir para ter uma ideia do que está acontecendo lá fora e, mesmo assim, a gente já se preparar para o que eventualmente vai acontecer aqui no Brasil. Então, não perca, começa na semana que vem essa rodada de lives internacionais. Para você que, mais uma vez, participou, fez perguntas, esteve aqui, muito obrigado. Foi legal contar com a sua presença e a gente quer você aqui, ó, no nosso coração. Boa noite, um abraço. Obrigado, Felipe. Obrigado, Borba. E só um recado, pessoal que quiser também mais informação sobre esse tema e quiser acompanhar no meu perfil, lá vocês vão encontrar mais também desse assunto. Então, muito obrigado. Perfeito. E essa live vai estar no YouTube, no Portal Borda, a partir de amanhã. No final da manhã você já pode entrar, acessar, dar um joinha e compartilhar. Espalhar para todo mundo. Valeu! Um abraço. Valeu!